Recentemente, numa dessas postagens que a gente recebe pelo Facebook, eu recebi uma postagem, uma espécie de figura, estava escrito 70 vezes 7 vezes 70. E embaixo dizia assim: só os fortes entendem isso. É lógico que a palavra de Deus, ela fala que o Jesus disse assim que nós devemos perdoar 70 vezes 7, não só uma nem duas vezes. Mas nós cristãos esquecemos, nós não sabemos multiplicar na realidade. E quando a gente multiplica 70 vezes 7, dá 490, há pastores que dizem que você tem que ser toda hora, todo dia. A palavra de Deus não explica se é toda hora ou todo dia. É 70 vezes 7. Tá. E diante disso, eu quero compartilhar com você, neste momento, aproveitando essa ocasião de frio, para falar sobre alguma coisa a respeito de capaz de perdoar. Não é? Capaz de perdoar. E em Colossenses capítulo 3, o versículo 13, diz assim: assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Quer dizer, da mesma maneira, do mesmo jeito que Jesus nos perdoou, nós precisamos perdoar os outros, sim. E frequentemente, quando eu tento reconciliar dois cristãos, um deles me diz: eu não posso perdoá-lo. E se o Senhor estivesse tão magoado quanto eu estou, também não poderia perdoar. Né? Eu gosto sempre de citar a essa pessoa as palavras de um cristão, um cristão mais velho do que... E ele sempre dizia: desde o dia em que caí de joelhos diante de Deus, na qualidade de um vil pecador, experimentando a sua misericórdia, eu sou capaz de perdoar todos aqueles que me ofendem. E nunca ninguém pecou contra mim, como eu pequei contra o Senhor. Essa é a palavra daquele nosso irmão de mais idade. O cristão que diz que não pode perdoar está limitando o poder do Espírito Santo. Há uma experiência que diz que pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, uma igreja convidou duas célebres senhoras cristãs para uma conferência. Foi a senhora Yomura, do Japão, e a senhora Llano, das Filipinas. E imediatamente via-se que o seu relacionamento era tenso, o relacionamento das duas mulheres era tenso. A Filipina estava amargurada e só se lembrava das sérias atrocidades que os japoneses tinham cometido contra os membros da sua família. Uma noite, ela foi para o quarto, sentindo-se muito culpada por causa da sua atitude. E o que ela fez? Ela, sentindo-se muito culpada, ela subitamente saiu do seu quarto, Saiu do seu quarto e foi bater no quarto daquela sua irmã cristã japonesa.
Quando ela abriu a porta, a senhora Ilmura, na realidade, cumprimentou-a gentilmente. E ela disse assim: eu sinto que há algo errado entre nós. Ela disse: eu penso que se trata ou que se relaciona com a guerra recente entre os nossos países. Se é isso, por favor, perdoe o meu povo pelos terríveis crimes cometidos. Entenderam? As duas mulheres se abraçaram, ajoelharam-se e oraram. A senhora Lennon recebeu a graça de perdoar e toda a animosidade desapareceu. E eu não estou falando para grupos de pessoas específicas. Eu estou falando para você que é cristão, que é cristã, mas também eu estou falando para pastores também, pastoras, que não conseguem se reunir num conselho de pastores, não conseguem se reunir na Associação dos Pastores e Líderes da Serra Catarinense, a Pleste, porque no passado tiveram algum atrito, algum desentendimento e não conseguem se perdoar. Se o pastor fulano de tal estiver lá, eu não vou. Se a pastora fulano de tal estiver lá, eu não vou. Se o presbítero daquela igreja lá estiver, eu não vou. Não, eu não entro naquela igreja. Se você não consegue perdoar, você está limitando o poder do Espírito Santo de Deus. A animosidade da vida daquelas duas mulheres desapareceu. E eu pergunto, você se sente feliz por causa da amargura contra alguém que há no seu coração? Se há, preste atenção, lembre-se da misericórdia de Deus na sua vida. Depois, busque o auxílio do Espírito e ele o capacitará a perdoar. Eu quero encerrar essa breve meditação, essa breve conversa, dizendo que aquele que não consegue perdoar aos outros destrói a ponte pela qual ele mesmo terá de passar. Eu posso repetir. Aquele que não consegue perdoar aos outros destrói a ponte que ele mesmo terá que passar mais tarde. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, as nossas vidas, e que o Senhor esteja fazendo a obra. Eu estou falando com você, você não consegue perdoar, então aí está dado o recado. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe mesmo.